Estamos aqui mais uma vez, buscando Deus, Espírito Santo e Jesus, para nos abrir esse trabalho, para nos ensinar a pregar a verdade, a sabedoria, a grandeza, a paz e a alegria. E Deus nos profane tudo que for bom na nossa vida. Tudo. E Deus abençoe. Diga amém. Cadê as meninas, Simone? As meninas. Chama e bota para todo mundo assistir. Vamos lá. Jeremias. Profeta. Jeremias capítulo 23, versículo. Digo já, 27, mas 26, mas vamos terminar aqui. 25. Profeta proclamado sentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Ó, profeta proclamado, meditarás em meu nome, dizendo: sonhei. Quer dizer, Jeremias era um profeta escolhido por quê? Por Deus. Jeremias. Mas ele era da família de quem? De Israel. Da origem de quem? De Israel. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas? Que proclama mentira. Porque o próprio Deus diz: botei espírito mentiroso na boca dos profetas. E aí? Não é para endoidar muita gente? O Deus diz: ó, porque proclamei só o engano do próprio coração. Quer dizer, muita gente está sendo enganada, o seu próprio coração, pela mentira que seu fulano diz, a das igrejas, porque não conhece Deus. Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio do Senhor? Ó, eles querem que a gente esqueça do nome de quem? De Deus. Aí, o que está acontecendo nas igrejas? Só prega Jesus. Que conta uma ou outra assim, como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Quer dizer, eles esqueceram do nome de Deus por causa de quem? De outro profeta, Baal, que era espírito mau. Eles agora estão fazendo Deus esquecer Deus para se lembrar de quem? De Jesus. O profeta que tem um sonho, conte com um simples sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade e com que a palha tenha a ver com o trigo. Preste atenção, viu? Olha o que eu terminei de falar aqui, Deus terminou de falar. Está ouvindo, Júnior? Presta atenção. Profeta que tem um sonho, conte com o seu simples sonho, mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que despadece a rocha. Portanto,
és que eu sou contra esse profeta, diz o Senhor, que rouba as minhas palavras, uns para os outros. Olha, o que é que eles estão fazendo? Roubando o quê? O nome de Deus. Para botar o nome de quem? De Jesus Cristo. Aquilo que nós estávamos conversando nesse instante ali fora. Mesma coisa. És que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que prega a sua própria palavra, afirma ele dizendo, diz, és que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, os que contam e que as suas mentiras Levi-Hadad faz o meu andar errante, eu não enviei nem lhe dei ordem alguma, e eles não trouxeram na mim proveito a este povo, diz o Senhor. Agora eu vou perguntar a vocês que estão aqui me ouvindo, quantos está falando a verdade aí? Nenhum. Todos estão mentindo quando ele diz: quando pus este povo, ou profeta, ou um sacerdote, pergunte a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Quer dizer, está perguntando qual vai ser a sentença pesada deles. Respondeu, vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote, ou alguém do povo disser, sentença pesada do Senhor, castigarei este homem e as suas casas. Quer dizer, se você falar de Deus e dizer a Deus, Deus, você está com a sentença pesada de a mim, o que é que Deus vai fazer? Castigar esse povo. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro ou ao seu irmão o que o Senhor respondeu, o que foi que o Senhor falou. Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentenças pesadas do Senhor. Quer dizer, nós não podemos falar nunca do castigo pesado de Deus. Sim, falar que Deus é bom. Pois o que se torna um peso para alguém é a própria palavra que ele falou, porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Deus dos exércitos. Quer dizer, eles estão torcendo, estão mudando a palavra de Deus e a pregação de Deus. O nosso Deus que vocês devem perguntar, o profeta, e o que foi que o Senhor lhe respondeu, o que foi que o Senhor falou, mas porque você diz 70 pessoas do Senhor, assim diz o Senhor, porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor. Quando eu lhe havia proibido de fazer isso, quer dizer, Deus proíbe várias vezes de dizer, você está passando uma sentença pesada de Deus. Não é para dizer. Eu os levantarei e o lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porém, sobre vocês perturbou de desprezo e eterno vergonha
que jamais serão esquecidos. Quer dizer, nós somos povo de Deus. Nós temos que ter um respeito a Deus. Vou explicar por quê. Ó Deus falando aqui. Nós aqui em cima é para falar nem Jesus. Por quê? Vocês sabem? Porque Jesus não pertence a gente. Jesus pertence a Israel. Ele veio para salvar quem? Israel. Ah, não. Aí diz aí, Israel não aceitou, nós vamos aceitar. Deixa de ser mentiroso, vagabundo. Uma coisa que faz 5 milhões de anos, você agora vai aceitar que Jesus já foi embora. Ou Jesus está conosco aqui? Nunca. Jesus está no céu, sentado à direita do Pai. Quem está aqui com nós chamamos o Espírito Santo. Ele é quem está conosco. A visão dos dois, certo, do Filho. Capítulo 24, versículo 1. O Senhor me mostrou 2 cestos de figo, posto diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. As autoridades de Judá e as artifícios e os ferreiros, eles os levou de Jerusalém a Babilônia. Ó. Os crentes de Isaías, você vê que são tão imbecis, que diz que a Babilônia é a igreja católica. Nunca foi. E nunca vai ser. Não é eu defendendo a igreja, não. A Babilônia era um rei, era uma cidade. Um certo tinha figo, outro bons, com os figos do começo da colheita, mas outros tinham figos ruins, que eram tão ruins que não se podia comer. Então o Senhor me perguntou. Quem perguntou? Deus. Vocês vão morrer o resto da vida de vocês e vocês não vão ver mais ninguém pregar isso. Bom, não. Porque estão tudo mentindo. Você está ouvindo, irmão? Tudo mentindo. O que você está vendo, Jeremias? Ele responde: figo, bons são muitos bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que se pode comer, não se pode comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, palavra de quem? De Deus, veio a quem dizendo? A Jeremias. Assim diz o Senhor de Israel. Senhor de quem? Está dizendo, não está? Ou ele está dizendo que é o Senhor nosso? Não, ele está dizendo que é o Senhor de Israel. Exolados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. São como esse figo, bons, eu os considero bons. Olhei, rei, para eles, favoravelmente os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhe darei o coração para que me conheça, para que saiba que eu sou o Senhor, e eles serão meus povo, e eu serei seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração.
Ele está falando que é a gente? Ele está falando que é os estrangeiros? Não, está falando de Judá. Você tem que entender a Bíblia. Ele não está falando dos estrangeiros. Ele está falando de Judá, que é das tribos de quem? De Judá. Das 12 tribos. Como se rejeita os filhos ruins, que não tão ruim, que não se pode comer. Assim trarei Zedeque, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, nenhuma calamidade para todos os reinos da terra, em todos os lugares, para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, a que desparece da terra, que lhe dei a eles e aos seus pais. Quer dizer, vou repetir aqui, viu? Porque ele desobedecer a Deus. Capítulo 24, versículo 9. Preste atenção, viu? Farei deles um motivo de espanto. Veja, com ele lá, viu? E uma calamidade. Todos os reis da terra, todos os lugares para onde os dispersarem, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles, preste atenção, a espada, a fome, a peste. Olha aqui. O que é que Deus vai enviar para esse povo? Hein, Jó? A espada, a fome e a peste, até que desapareça da terra, que ele dei a eles, aos seus pais. Quer dizer, ele deu lá atrás, que ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, que dava uma terra que minava leite e mel. Que terra era essa? E a terra ia sair leite e mel dentro dela? Era porque eles iam invadir terras que já estavam prontas, que tinha criação de cabra, de ovelha, plantação de uva, e era deles, porque Deus ia matar esse povo todinho, porque eles adoravam outros deuses. Ó, 70 anos de cativeiro, capítulo 25. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Rei da onde? Da Babilônia. E a Babilônia está falando aqui que é a igreja católica? Não. Está falando aqui que a Babilônia era um país, uma nação. Profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde do 13º ano, ruído de Josias, filho de Anã, rei de Judá, até o dia da palavra do Senhor tem vindo a mim, sempre de novo, e tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo a vocês, abençoados?
anunciando a palavra de Deus. E vocês não estão escutando. Vocês estão fazendo de gaiofa. Também sempre de novo o Senhor enviei os seus servos, os seus profetas, mas vocês não escutaram mim, inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam, convertem-se agora, cada um de vocês, no seu mau caminho, da maldade das suas ações, e vocês habitaram na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos, para sempre. Quer dizer, eu estou aqui anunciando, e vocês, tem muita gente que não está nem ligando. Não siga outros deuses para os servir e adorar, nem provoque a ira com as obras das suas mãos. Então não lhe farei mal algum, mas você não me dará ouvido, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocará a ira com as suas obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Quer dizer, nós fazemos as coisas que não é a vontade de quem? Nós estamos provocando quem? Deus. Ele vai gostar? Nunca, nunca. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, és que mandarei buscar todas as tribos de norte, diz o Senhor. Também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, contra todas estas nações ao redor, os destruirei totalmente, farei deles um objeto de honra e de vazio, ruínas perpetual. Farei cessar eles, som das festas e das alegrias, a vocês do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Todas estas terras virá a ser uma ruína, objeto de honra, e desta nação servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Rei da onde? Da Babilônia. Que eles fazem o quê? Diz que é o quê? Que é a igreja o quê? Católica. Está certo isso? Está certo. Não conhece a palavra. Não conhece. Estão voando. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, terra de caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas, farei com que se cumpra sobre aquelas terras todas as minhas ameaças, que proferi contra ela. Tudo o que está escrito neste livro, que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos, muitas nações, de grandes reis, assim lhe retribuirei segundo o seu feito, segundo as suas obras, das suas mãos. Quer dizer, quem vem para aqui e escuta a palavra de Deus, vai sair abençoado.
Porque quem vai abençoar não sou eu. É Deus. Não é eu, não tenho poder para nada disso. Eu tenho poder para jogar o nome de Deus e falar de Deus a vocês. E vocês é quem tem o direito de escolher se quer o certo ou errado. Para isso, Deus deixou o livro o quê? Abrido. O castigo das nações. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel. Quem foi que disse a Jacó? A Jeremias. Deus. Pegue o cálice de vinho do meu furor, que está na minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações, as quais eu enviei. Elas beberão, ficarão tremendo e holocaciação por causa da espada que eu enviarei para o meio dela. Pegue o cálice da mão do Senhor e dê de beber a todas as nações, as quais o Senhor tinha me enviado, Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis, as suas autoridades, para fazer deles um reino objeto de honra, ou de vaz e de maldição, como hoje se vê. Preste atenção, viu? Preste atenção. De vai e de maldição, como hoje se vê. Faraó, rei do Egito, e os seus servos, e as suas autoridades, e todos o seu povo, todos nisto de gente, todos os reis da terra, todos os reis da terra dos filisteus, Aquelon, Gazá, Ecrom, o que resta de Adobe, Edom, Moabe, e os filhos de Enom, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sadom, e os reis da terra de Elã, do mar, desde Temar-Brazu, e todos os que cortam os cabelos nas temporadas, todos os reis da Arábia, todos os reis de Nito, de gente que habita no deserto, todos os reis de Zeri, todos os reis de Elã, e todos os reis da Mídia, todos os reis de norte, e todos perto, e os de longe, após outros, e todos os reis do mundo, sobre a face da terra, depois de todos eles, o rei da Babilônia. Aí dizia o povo da Assembleia de Deus, a Babilônia é a igreja católica. Eu não sabia. Abestalhado, comia. Rapaz, e é Bíblia? É. E não é. Mentira. Então você dirá, diz assim o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, beba e fique bêbado, e vomite, e caia e não mais levante, por causa da espada que eu estou enviando para o meio de vocês. Se recusem pegar o cálice que está em suas mãos. Jeremias não quis beber, então diga-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo, pois é que eu começo a castigar
nas cidades que se chamam pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes, não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Você, Jeremias, profetiza contra eles todas estas palavras. Diga-lhe. Tá certo? Deus entregou a quem? Esse poder. A Jeremias. Se Deus me entregasse um poder desse, aposto, meto o pau a falar que vai acontecer isso. Eu abro a boca e meto mesmo. Eu sei que é Deus que está mandando eu falar com vocês. Como Ele está mandando eu falar com vocês agora. Porque eu disse que não lia mais Bíblia. E Ele disse, compre uma Bíblia nova e pregue para o povo. Vai, está indo para quantas milhões de pessoas? Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, as quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém, as cidades de Judá, e os reis e as suas autoridades, para fazer dele um reino objeto. Desculpe. Desculpe. Atrapalhei aqui, já ia voltando todo, desculpe. Você, Jeremias, profetiza contra eles todos esta palavra e diga: o Senhor lá do alto rugirá toda a sua terra. Olha, preste atenção, viu? Da onde? O Senhor lá do alto rugirá toda a sua santa morada, fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra o seu povo, com braço contra todos os moradores da terra, como dia dos que pisam as uvas. Foi o que vocês trouxeram para mim, não foi uva? Ó, Deus está falando. Coisa séria. Os estrondos chegará até o confim da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações, entrará em juízo contra toda a humanidade. Quem é que vai fazer isso? Deus, né, Jesus? Aí fica complicado, não fica, minha gente? O povo que prega Jesus que vem para o mundo. Gente de Deus. Entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Quer dizer, todo aquele que for ímpio e for amaldiçoado, Deus vai levar ele à sepultura. Não vai ficar ninguém. Ele diz, aí é Deus, até os confins da terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, és que calamidade passa de nação para nação, grande tempestade se levantará dos confins da terra. O que é que está acontecendo aí? Enchente, terremoto, doença. Deus já está falando, não está? Os que o Senhor entrega à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não será prateados, nem recolhidos, nem suportados. Serão como um esterco sobre a face da terra. Está vendo, Simão? A revelação que eu tive lá em Santo Sé, que Deus me falou que o povo se acabaria todo mundo. Lamente, pastores, olha. Lamente, pastores. Grite, role no pó, vocês donos de rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos. E agora, pastor?
está falando em apóstolos, não. Ele está falando em pastores. E nem de bispo, viu? Desposo, vocês cairão como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, olha, nem salvamento para os donos do rebanho. Vocês é o grito dos pastores e ouve dos donos do rebanho. Quer dizer, vai matar tudo. Tem pior do que isso? Aqui não é pior do que Apocalipse? Porque Apocalipse não fala isso. Porque o Senhor está destruído. Porque o Senhor está destruindo os pastos deles. Porque as pastagens tranquilas serão devastadas por causa do furor da ira do Senhor. Até os animais vão ser destruídos. Sai da sua morada como leão, porque a terra deles foi pasto em ruínas, por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Aí eu vou perguntar só uma pergunta a você. Vocês estão prontos para isso? Estão prontos para isso? Estão prontos para chegar a hora de Deus? Quem de vocês está pronto? Quem de vocês sabe se defender da palavra de Deus? Onde é que a gente se esconde? Na palavra aqui. Aqui onde está escondido? Aqui onde está o quê? O escudo. O escudo. Aqui, ó. Jeremias é ameaçado de morte. Olha aí. Não no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no outro lado da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu ordenei que você lhe disse, não omita nenhuma palavra. Olha, não omita nenhuma palavra. Siga, talvez elas ouçam e se converta, cada um do seu caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Quer dizer, Deus está dando outra oportunidade para a gente se converter aí. Não é a igreja, é aí. Diga-lhe seguinte assim: diz o Senhor, se você não me der ouvido para andarem na minha lei, na minha o quê? Lei. Quem é que está dando ouvido para entrar na lei de Deus? Quem está ouvindo? Quem está dando? Quem? Que pus diante de vocês para ouvirem a palavra dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhe tenho enviado, aos quais até agora vocês não quiseram ouvir. Então farei com que este tempo seja como Silo. Farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Ele me enviou para quê? Para pregar para vocês o quê?
a palavra. E vocês estão querendo ouvir? Não, de jeito nenhum. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo virá a Jerusalém, Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que ele havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam dizendo, quer dizer, prenderam Jeremias dizendo, o quê? Você será morto, como você ouça profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Silo, que esta cidade será destruída e ficará sem morada, sem moradores. E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Por quê? Jeremias estava o quê? Falando o quê? A verdade. O que é que eu estou falando aqui? A verdade. Quantos quer ouvir a verdade? Explica, pô. Não era melhor estar contando aqui o que Jesus dirá lá no Novo Testamento? Mas Deus aqui está falando sério. O que é que ele vai fazer? Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei, à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes, os profetas falaram às autoridades, todo o povo dizendo, este homem riu da morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com os seus próprios ouvidos. Quer dizer, eu estou falando aqui a verdade, eu estou arriscado a morrer. Por quê? Eu estou falando o quê? A verdade. Então Jeremias falou a todas as autoridades e todo o povo dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra este templo, contra esta cidade. Todas as palavras que vocês ouviram, agora corrija as suas condutas e as suas ações. E ouça a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, és que estou nas mãos de vocês. Faça comigo segundo lhe parece ser bom e reto. Saiba, porém, com certeza, que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade, sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vocês para anunciar estas palavras. E aí? Como é que vocês podem ficar contra mim? Porque se me matarem, vão derrubar o sangue de quê? De um inocente, como Jeremias. Aí vão pagar pesado. O dele diz. Então as autoridades de todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas, este homem não é rei de morte. Esse homem não é réu de morte, porque nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Também algumas das nações da terra se levantaram e falaram toda a congregação do povo, dizendo, Mequias de Morazita profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou todo o povo de Judá, dizendo, quer dizer, já tinha profeta lá na frente falando o que ia acontecer, tá certo? Isso aqui, gente, para vocês estão tendo uma oportunidade, nós estamos tendo uma oportunidade
e a gente mudar a vida da gente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se não será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em mortais e ruínas, e de monte de templo, em uma coluna coberta de manto. Por causa de Zaquias, rei de Judá, e toda Judá matará Miqueri. Não é fato que Isaac temeu o Senhor, explorou a favor do Senhor, e o Senhor não mudou a ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles. Nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos. O que é que está acontecendo? Eles, no lugar de estarem pregando a palavra de Deus para o povo receber o nome de Deus, para eles se prepararem, eles estão pregando só salvação. Deus falou aqui nenhuma vez de salvação. Está vendo, irmãos? Fica difícil, né? Também houve outro homem, Urias, filho de Sanias, de Querelita, Jairi, que profetizava no nome do Senhor. Profetizou contra esta cidade, contra esta terra, assim como Jeremias está fazendo. Quando o rei Joaquim, todas as suas valentes e todas as suas autoridades ouvir a palavra de Urias, o rei, mas matá-lo. Mas Urias enviou isto, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Joaquim enviou Elmata, filho de Acaba, ao Egito, com ele outro homem, e eles trouxeram Urias do Egito e os entregaram ao rei Joaquim, que mandou matá-lo à espada e lançou-lhe o cadáver na sepultura do simples. Quer dizer, mandou o quê? Matar, porque falava do nome de quem? De Deus. Falava da profecia de quem? De Deus. Quem quer ouvir isso? Esses crentes que estão aí? Quem quer? Não quer, rapaz. Porém, a infrangescência de Acião, filho de Zafá, protegeu Jeremias para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Isso que o Zé disse a mim aos 30 anos atrás. Você está entrando num lugar que é muito perigoso, que é a palavra de Deus. Para ela ser pregada, eu quero orar aí, para ela ser pregada no tamanho que eu prego, é um perigo. É perigo. É como o Júlio disse, que eu estou batendo de frente contra tudo e contra todos. No princípio do reinado de Zedaque, filho de Jesias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra, Jeremias. Do Senhor esta palavra de Jeremias. Assim diz o Senhor, assim me disse o Senhor, faça cangar com tiras de couro e cozinhes e coloques no seu pescoço, por meio dos mensageiros que vigiará a Jerusalém, para se encontrar com Zedaque, rei de Judá. Envie essas cargas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei de Efio, de Enom, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sadom, ordene-lhe que diga aos seus
senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de quem? Israel. Capítulo 27, versículo 5. Eu fiz a terra, olha o que Deus está dizendo. Eu fiz a terra e seus humanos, e os animais que estão sobre a face dela, com o meu grande poder, com o meu braço estendido, dou a quem quiser. Agora eu entregarei todas as terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, até os animais selvagens eu entregarei a ele, para que sirvam todas as nações. Servirão ele e seus filhos, seus filhos e os filhos de seus filhos, a quem também chegue a voz da sua própria terra, quando muitas nações, grandes reis, fizerem o seu escravo. Quer dizer, tudo que tem na terra, quem fez? Deus. Tudo que tem aqui é de quem? De Deus. Ou é de Jesus? Tem coisa para se estudar. Vamos lá. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome, com peste, diz o Senhor, até que eu destrua completamente por meio de Nabucodonosor, quanto vocês não deem ouvido aos meus profetas, aos seus adivinhões, aos seus sonhadores, aos seus argueiros e aos seus encantadores, que diz que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque ele profetiza mentira, para que vocês sejam mandados para longe da sua terra, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas as nações que colocam o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o serviço eu deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedeque, rei de Judá, eu farei nos mesmos terrenos, dizendo, coloque o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, sirva ele ao seu povo, vocês viverão, porque vocês e o seu povo memoraram a espada de fome e de peste para o Senhor, desde que acontecerá como as nações que não servem a rei da Babilônia. Diga amém. Nós já terminando esse livro. Gente de Deus, vocês viram que a palavra foi pregada e dita, não foi? Vocês ainda têm dúvida de quem é Deus? Vocês estão vendo que tudo que tem nas terras é de quem? Quem manda em tudo, quem é? Deus. Não existe outro Deus. Que é a história de Jesus. Jesus não veio para nós. Jesus veio para Israel. Aí chega os abestalhados aí e diz, Israel não aceitou? A gente aceitou. Como é que a gente aceitou? Se nem a gente existia.
vocês podem chegar a ser tão mentirosos, usando o nome de Deus, de Jesus em vão? Gente, tenho vergonha na cara, gente. O Brasil só tem 500 e poucos anos de descoberta. A história de Jesus tem 3 ou 4 milhões de anos. Vocês são os covardes, os mentirosos, os hipócritas. Vocês estão fora da lei de Deus. E aí, vocês vão dizer o que lhes serve. Por que você não prega a palavra? Sabe por que você não prega a palavra? Porque vocês estão com medo de ser desmoralizados na palavra. A gente só tem um Deus que fez o céu, a terra e o mar. E tudo que dentro dela tem é de Deus. Não é teu não, nem teu, nem de ninguém. É dele. Se ele quiser destruir, ele destrói ligeiro. Mas você veja que Deus falando a Jeremias, eles quiseram fazer o que com Jeremias? Matar. Naquela época, por que mataram Jesus? Por que meteram Jesus no madeiro? Que você não sabe nem dizer, diz que é uma cruz, e o nome não é cruz, é madeiro. Porque Jesus era um profeta. Ele falava as coisas que Deus mandava. Quando Jesus disse, eu sou rei, mas não daqui, de lá. Quando Jesus disse isso, que não tinha nada com eles. Meu reinado é lá em cima, não é aqui na terra. Porque eles mataram todo o seu povo. E eu hoje estou sozinho pregando. Ninguém tem coragem de enfrentar comigo. Igrejas, outras igrejas. Porque se eles enfrentarem comigo, eles vão se acabar. Que cara o pastor tem de chegar no meio do templo e dizer, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus mata, Deus destrói, Deus manda a peste, Deus manda a espada, Deus manda isso. Que coragem eles têm de dizer isso? Se só prega a santidade de Deus. Aonde vocês vão ficar como irresponsável? Com cara vocês vão ter. Eu não. Estou pregando o que está dentro da Bíblia. Ó, gente, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não me induz a cair em tentação, mas livre do mal. Que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória. Olha, gente, a gente pede a oferta, dá quem quiser. O dízimo é obrigatório, ninguém quer dar. Devolver quem quiser, está certo, quem não quiser. Problema de vocês. Eu apenas estou falando, em nome de Jesus. Quem trouxe alguma oferta, coloque. Quem trouxe